palavra a vereadora Denise Pessoa, da tribuna. A declaração de líder, presidente do PSD. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, acho que nós, enquanto casa política, acho que é importante nos manifestarmos sobre um tema que está sendo discutido no Congresso Nacional e que nessa noite, na comissão especial, foi aprovado o parecer, né, que trata sobre a reforma eleitoral, sobre as novas regras para as eleições. E acho que a gente precisa estar atento, até porque a população também precisa, né? Afinal, são mudanças muito profundas que estão sendo propostas num momento que a população, digamos, está bastante ocupada em sobreviver em meio a uma pandemia. E, no entanto, o que a gente viu ontem foi aprovado várias questões que, inclusive, vão contrário, né, à democracia. Um ponto que foi aprovado ontem foi o distritão. Né? Então, o distritão ele passa a desvalorizar ideias, desvalorizar partidos e, na verdade, cria 513 partidos, né? Porque cada indivíduo vai pensar da sua cabeça. Então, não haverá mais, né, como os partidos terem posições ou as pessoas mesmo se filiarem em partidos por ideias, porque cada um vai ter o seu posicionamento, vai favorecer um voto em pessoas que são celebridades, né, e não pessoas que são mais próximas. A renovação política não existirá, não terá como ter novos quadros, né, de jovens, de mulheres, da diversidade no parlamento, e isso é muito prejudicial para a democracia. Então, o que a gente viu ontem foram várias votações que atacam a democracia. E essa questão do distritão é algo que realmente prejudica e muito, né? Prejudica e muito. E simplesmente passou ontem, vai para o plenário, terá a votação, é uma PEC, então, portanto, 2/3 a votação, e depois deve ir para o Senado. Essa, na verdade, ainda são enxertos de uma PEC que foi proposta ainda pelo PDT, que tratava sobre as eleições que não poderiam ocorrer próximos a feriado, né, o que era uma ideia boa, mas depois, com tanto enxerto que foi colocado nessa PEC, ela ficou realmente bastante prejudicial, né, para o nosso processo eleitoral. Outra aberração que foi aprovada ontem foi o voto preferencial, né, para a majoritária. Vocês imaginem que cada eleitor, na verdade, e vejam que o teste sempre é a eleição para a prefeitura, né, 2024. Então, essa do voto preferencial será em 2024. E aí, no voto preferencial, cada eleitor tem a oportunidade de votar 5 vezes para prefeito. Numa lista de quem prefere mais, né? Eu prefiro o ciclano, prefiro o outro, prefiro, né? Uma lista de 5 nomes para prefeito. Vocês imaginem que na eleição as pessoas já se confundem, com tanto voto para fazer, vai ter que votar 5 vezes para majoritária. E aí, vejam só, aí, bom, se ninguém conseguiu 50%, né, dos votos, aí começa, então, a descarta o último colocado. Bom, o último colocado, quem votou primeiro? É uma conta que ninguém vai entender quem vai ser o prefeito, né? Porque, bom, o último colocado, o quinto, ele sai da lista e quem votou nele como primeiro vai valer o voto segundo da pessoa, da cédula do segundo lá. Olha, é uma matemática que o mais votado talvez não se eleja. E aí eu não sei nem como explicar, né? Isso vai acontecendo sucessivamente. Então, um voto preferencial. É uma piada, né? Porque a população está aprendendo a votar e aí muda todas as regras para confundir a população. Então, o que a gente está vendo é uma insanidade, é algo que realmente só vai prejudicar a população. Nós que fazemos campanha, que, né, trabalhamos aí já há algum tempo, a gente sabe o quanto a população tem dificuldade de compreender a política. E essas novas regras só vai fazer com que se desvalorize cada vez mais a política, e os políticos. Né? Vai ser um desrespeito por completo para a política. Não vai ter mais como debater partido político, ideias, e ainda, se não passar o distritão, aí retorna a questão das coligações
para proporcional. O que, no cenário atual, é o menos pior, né? As coligações, né? Vereador Fantinel, tem sua parte. Obrigado, vereadora. Muito importante esse tema que a senhora trouxe para casa hoje, muito importante. Quero dizer para a senhora que eu sou extremamente contra o Distritão, extremamente contra. Ele desconstrói tudo aquilo que foi construído até agora. O que a senhora falou a respeito da população, agora que ela está começando a aprender como é que funciona, como é que deve votar, como é que não deve votar, quem deve apoiar, quem não deve, eles fazem esse revertério aí para deixar todo mundo atrapalhado, né? Então, assim, eu só queria parabenizá-la e dizer que eu sou extremamente contra o Distritão, porque realmente vai vir só para atrapalhar a população, deixar ela mais perdida do que ela já está em épocas de eleição. Parabéns, vereador. Obrigada, vereador Fantinel. Então, nós fiquemos atentos, né, a essas mudanças e aí, como eu disse, né, sempre o teste é nas eleições municipais, né? Se testa com os vereadores, com os prefeitos, e depois aí, não funcionou, daí muda as regras para eles, né? Então, hoje as regras, a coligação a gente não teve na proporcional na última eleição, né? Foi a única eleição que não teve na proporcional, mas agora já vai voltar, né? Se não passar o Distritão, né? Se passar o Distritão, aí não tem por que ter coligação. Então, esse debate a gente precisa estar bem atento, né? A Procuradoria Especial da Mulher está apresentando, junto com alguns vereadores que também foram solidários aí, uma moção contrária, especialmente aos itens que tratam sobre a questão da cota para as mulheres. Então, a gente vai estar trazendo também para o plenário aqui esse debate, porque a cota para as mulheres também está sendo discutida. A gente conseguiu, num primeiro momento, nós tivemos os 30%, que era a reserva de vaga das candidaturas. Depois, se tornou uma obrigação para os partidos terem os 30% para conseguir colocar o restante, né, de homens, né? E quando a gente conseguiu avançar, e hoje nós temos aí uma média de 15% da participação dos parlamentos de mulheres, e aqui em Caxias nós temos mais, a gente aumentou a nossa representatividade, agora querem mudar a regra, retirar e colocar, então, 15% a cota para eleitos. Então, a gente teria, cada partido teria 15% seriam mulheres eleitas, o que, no geral, digamos, em câmaras pequenas, que não tem participação de mulher, garantiria a participação das mulheres. Mas a nossa Câmara, por exemplo, diminuiria a participação das mulheres. Então, a gente teria 15%, nós teria, na verdade, um teto de vidro, né? Porque daí retira a questão de apoio financeiro, de participação em programas eleitorais, né, que a gente conseguiu avançar nos 30%, e ainda fere a decisão do STF. Então, as mudanças que estão vindo é para manter os que estão e atacar a diversidade e a democracia no Brasil. Vereador Felipe, tem sua parte. Vereador Denise, esse tema das mudanças eleitorais, a gente percebe e vê isso há muitos anos, né? Que as mudanças todas acontecem no ano pré-eleitoral e nunca o teste é na eleição que eles participarão, né? Sempre na eleição municipal, né? Por isso que muitos deles são contra, inclusive, a eleição unificada, né? Que seria um dia de eleições gerais no país, que eles são contra porque esse teste tem que ser feito em alguém. Agora, o dia que tiver a coragem de fazer realmente uma reforma política decente no país, terminar com as emendas parlamentares, né? Que as emendas já mostraram o que são de foco de corrupção e, infelizmente, os municípios são reféns das emendas parlamentares hoje e quem não vai buscar não vem o recurso, né? E, além disso, o dia que tiver realmente um presidente com coragem de enfrentar e rediscutir o Pacto Federativo, vereadora Denise, aí sim essas situações todas vão mudar. Por enquanto, não teve nenhum que teve coragem realmente de enfrentar o Pacto Federativo e fazer as mudanças que são necessárias e deixar o dinheiro nos municípios, que é onde estão as pessoas. E não a cargo de deputado federal para ficar enviando dinheiro para os municípios e fazer o que sempre foi feito. Então, eu sou totalmente contra emendas parlamentares nacionalmente, né? Medidas provisórias é um outro debate que deveria ser feito, mas, enquanto não existe tudo isso, e não vai existir com esse Congresso que está aí, né? E penso que o próximo também não vai ter essa coragem, porque a gente só vai ter a mudança do sistema eleitoral quando nós tivermos alguém com coragem de fazer primeiro o debate das emendas parlamentares
e da rediscussão do Pacto Federativo, que aí o dinheiro vai ficar nos municípios e vai sair o dinheiro de Brasília. Obrigado. Obrigada, vereador Felipe. Então, fiquemos atentos e atentas, né, a essas alterações aí que estão sendo debatidas. E hoje aí teremos, né, provavelmente, a votação do voto impresso, né, de volta do passado. Então, fiquemos atentos, porque esse voto impresso realmente, com 5 votos para prefeito, vai ser bem fácil, né, de não ter uma lisura, né, no processo eleitoral. Em declaração de líder